Ele é Deus. Quem reconhece que Ele é Deus aqui, levante as suas mãos aos céus. Quantas pessoas você conhece? Eu poderia citar aqui. Por que não falar de Uzias, que começou a reinar aos 16 anos? Pastor Vinícius Diniz. E a Bíblia diz que quando ele começou a reinar com 16 anos, ele buscou a Deus e Deus o fez prosperar. Inventou máquinas de guerra. Um homem mais engenhoso da história. Um homem que inventava coisa, criava. Na época de Uzias, o comércio, a importação, a exportação, o cultivo, a colheita, o plantio, tudo em Israel estava em alta. A Bíblia diz que ele cresceu, até que a sua fama voou sobre a terra. Aí o versículo de baixo diz assim: até o dia que o seu coração se exaltou. E ele entra no santuário para queimar incenso. Ele entra no santuário para quê? Vou chegar lá, paciência. Ele entra no santuário para quê? Mas é o rei que queima incenso ou é o sacerdote? Então o que é que o rei está fazendo no lugar do sacerdote? Eu quero dar um recado para você que hoje: cuida do teu escritório, cuida da tua empresa, cuida do teu dinheiro, cuida da sua compra, cuida da sua venda, porque no altar Deus já pôs quem cuida. Eu vou te dar um conselho de um homem de Deus aqui hoje: não meta a tua mão no altar não. Você não é ministro do evangelho, você não é pastor, não dê palpite, não tenta mandar no pastor, não tenta coagir os pastores, não tenta mandar no altar, não tenta subornar, não tenta pensar que manda, porque você não manda no altar, não manda. O dia que ele entrou no altar para queimar incenso, escuta o que eu estou te dizendo, estou te dando um conselho de Deus. Tem uma meia dúzia de aqui na Reviver tem não, mas na minha igreja tem uma meia dúzia de crente folgado achando que só porque o dízimo é alto ele pode manipular a liderança da igreja, pode dar palpite. Você não pode dar palpite em nada, meu irmão. No altar já tem quem manda, e Deus já colocou alguém no altar para fazer isso. Então fica na tua e cuida das tuas coisas, porque do altar já tem quem cuida. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. Você está caçando um jeito de ficar leproso? Você está caçando um jeito de Deus acabar com a tua fama, acabar com o teu dinheiro, acabar com a tua empresa? Então fazer, eu te dei a empresa para cuidar da empresa, eu te dei dinheiro para cuidar do dinheiro, eu te dei comércio para cuidar do comércio. Agora deixa quem eu coloquei no altar cuidar do altar. Quem não fala de Uzias, que terminou seus dias leproso por querer fazer o papel do sacerdote? Aí tem árvore que Deus quebra, tem árvore que Deus corta, tem árvore que Deus amaldiçoa. Mas tem árvore, lembra da figueira? Plantada na vinha, o homem passa por ela 1 ano, 2 anos, 3 anos. Cadê o fruto? Não tem. Essa figueira está plantada aí inutilmente, não dá nada, não rende nada. Aí o dono da terra diz assim: manda cortar. Jesus disse assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que não der fruto, será o quê? É eu que estou falando ou foi Jesus que falou? Então, meu amigo, deixa eu te falar, no reino de Deus tem que funcionar. No reino de Deus aí tem que funcionar. Eu vou te provar aqui hoje na Bíblia que só é cortado quem não funciona. Porque quando Deus planta, escute isso aqui, você não é um acidente, você foi plantado. Você não é uma árvore qualquer. Você sabia que quando você foi nascer, tinha milhões e milhões e bilhões e mais milhões de espermatozoides concorrendo a vaga com você? Outro não podia ter entrado? Era uma corrida, não era uma corrida São Silvestre, não, tem 1000 corredores, não. Não é uma maratoninha aí de beira de praia com 100 pessoas correndo 200, não. É 25, 30 milhões de espermatozoides, tudo querendo passar na frente do outro. Deus olhou do céu, dentro da sua mãe, apontou o dedo para tu e disse assim: entra aí, eu tenho um negócio contigo, quem vai nascer é você. Levanta a tua mão, você não é acidente não, meu irmão, Deus te plantou. Pegue da mão de alguém e diga para ele: você é uma árvore plantada. Você é uma árvore plantada, você não é um acidente, foi Deus que te fez nascer. Ah, pastor, eu sou de uma gravidez indesejada, a minha mãe não me queria. Tem um monte de gente pensando nisso. Eu sou filho de mãe solteira. Quem não te queria pode ser teu pai, tua mãe. Deus não. Se Deus não te quisesse, você não nascia.
dizer. O Salmo de número 139, o salmista diz assim: eu era uma criatura ainda sem forma. Eu não era um feto, eu não era uma criança, eu não tinha formação ainda. Se fizesse, pastor Josafá, se fizesse uma ultrassonografia, não dava nem para descobrir se é menino ou menina, era um embrião. Ele diz: eu era um embrião e tu já me conhecia. Porque Deus não te conheceu hoje nesse culto, Deus te conheceu no ventre da tua mãe. Dê glórias a Deus. Só quem é uma árvore plantada foi Deus que te plantou. Irmãos, eu vou falar para vocês aqui hoje uma mensagem que periodicamente eu prego, até no mesmo lugar, para relembrar. João escreve aos irmãos dizendo assim: eu não vos canso de escrever as mesmas coisas. Eu vou fazer aqui algumas perguntas, você não precisa responder. Quem lembra da semente do semeador? Quem lembra da parábola do semeador? Então vamos lá. Eu vou falar da parábola para falar do Sansão. Estou dando uma introdução para os irmãos entenderem. Meu amigo Carlinhos, a semente é a mesma. A semente é a terra é a mesma? Terra não é mesmo? A palavra é a mesma? O evangelho é o mesmo? Deus é o mesmo? E as pessoas são as mesmas? Não. A Bíblia diz que teve uma semente que caiu na beira do caminho. As aves do céu vieram e comeram a semente. Aí os discípulos perguntam para Jesus: explica para a gente aí, o que quer dizer isso? As aves comeram a semente e o semeador. Deus diz assim: a semente é a palavra. E tem gente que a palavra é semeada no coração dele, e ele permite o diabo vir e roubar a semente, comer a semente que foi plantada. Então você imagina que tem gente que ouve a palavra, ele tem o privilégio de receber a semente, mas o diabo tem acesso a ele, e o diabo consegue tirar do coração dele, roubar dele a semente que ele recebeu. E a outra semente, pastor, a outra semente caiu no meio das pedras. Onde que a semente caiu? A Bíblia diz que ela nasceu rápido, nasceu rapidinho. Só que por não ter terra para criar raízes, veio o sol, queimou a plantinha e ela morreu. Quem são essas pessoas, pastor? Jesus disse assim: são aquelas pessoas que aceitam o evangelho com alegria. Quando se fala de Jesus para ele, de igreja, de Deus, de Bíblia, ele aceita, mas ele aceita numa alegria tão grande. Só que o coração tem mais pedra do que terra. A pessoa aceita Jesus, mas não batiza. Aceita Jesus, mas não permanece. Aceita Jesus, mas não congrega. Aceita Jesus, mas não muda de vida. Aceita Jesus, mas não fica na igreja. Aceita Jesus, mas não firma na fé. Por quê? Porque o terreno tem mais pedra do que terra e não tem lugar para criar raízes. E no evangelho, quem não cria raiz não fica. No evangelho, quem não cria raiz não permanece. No evangelho, quem não cria raiz não consegue ficar por muito tempo. Só que a outra semente caiu no meio dos espinhos. No meio dos... A Bíblia diz que as vaidades da vida, a riqueza, as vaidades sufocaram a semente e mataram ela. A semente caiu lá, nasceu, mas a pessoa materialista, pessoa que busca coisa o tempo todo, coisa dessa terra, vaidoso. Irmão, você já percebeu que o crente verdadeiro mesmo, ele é considerado pelos outros como otário, como bobo, porque ele quer congregar mais do que os outros. Aí quer ser mais crente que os outros, só porque ele gosta de igreja, só porque ele gosta de estar no culto. Aí o outro que não liga para culto, no dia da ceia, diz: a ceia a gente toma outro mês, hoje a gente vai fazer nosso passeio, hoje a gente vai para outro lugar. Não, culto tem todo dia, culto a gente vai. E os prazeres dessa vida, as vaidades dessa vida vai sufocando. E certo é, tem gente que recebeu a palavra, mas você olha para ele, ele é morno, ele é apático, ele é meio desligado, é um pé dentro, o outro fora. Mas a Bíblia diz que teve uma semente que caiu na terra boa. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Esta nasceu, esta não grita, esta, diga comigo, nasceu, cresceu, vingou e frutificou. É isso que Deus quer de você. Deus quer que nasce, que cresça, que vinga e que frutifique.
sem dar fruto, irmãos. Não, diga mais forte, nazireu de Deus. Nazireu quer dizer consagrado. O que quer dizer nazireu? Consagrado quer dizer separado para o uso exclusivo de Deus. O que quer dizer consagrado? Só para você ter uma noção da seriedade do que é o Evangelho, os benefícios e os riscos que nós estamos correndo. Está vendo essa guitarra aqui? É da igreja, pastor? Esse contrabaixo? É da igreja ou é de alguém? Hã? Uma vez que ele é consagrado, ele é separado para o uso exclusivo. Então pronto, então nunca mais pode tocar a música mundana dele enquanto ele for da igreja. Nunca mais pode tocar um funk dele enquanto ele for da igreja. Nunca mais pode cantar uma música indecente, tocar uma música indecente enquanto ele for da igreja. Então deixa eu te explicar uma coisa. Você levantou tua mão e aceitou Jesus, não aceitou? Então quando você aceita Jesus, quando você aceita a fé, você é consagrado. Uma vez que você é consagrado, você é separado só para Deus. Pergunta para o teu irmão se ele está entendendo. Levanta a tua mão que eu vou te explicar melhor. Eu vou te dizer o que real, nação santa. Olha, pega na mão do teu irmão e diz assim: Deus tem a escritura da tua vida, você pertence a Deus. Você tem que ser para uso exclusivo. Pastor, o fulano de tal aceitou Jesus, mas ele continua lá no mundo. Não, aceitou Jesus não. Se aceitar Jesus tem que largar. Pastor, mas é o ganha-pão dele. Vai ter ganha-pão de outro jeito. Evangelho é renúncia. Pastor, mas ele ganha dinheiro assim. Vai ter que arrumar outro jeito de ganhar dinheiro. Porque evangelho é negar a si mesmo, tomar a cruz e caminhar seguindo Jesus. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. E aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Repreensões do Antigo Testamento é para a tribo de Efraim, a tribo que mais deu trabalho para Deus. E Deus diz que Efraim é um bolo que não foi virado, não foi mexido. Sabe aquele bolo que você pega que é metade está mole, metade é farinha? Está misturado. Aí vai assar, não assa direito. Hoje Deus nos trouxe aqui para dizer primeiro para mim e depois para você. Se você se diz consagrado, então você tem que estar preparado para ser para o uso exclusivo de Deus.